E aí, gente linda! Tudo bem com vocês? Bom, por aqui tá tudo caminhando, eu espero que com vocês esteja tudo bem também. E caso você seja novo aqui, caso você não nos conheça ou nunca tenha visto nenhuma das nossas aulas, eu quero dizer então que meu nome é Bruna e eu sou professora da classe de juvenis junto com a Babi. Eu tô aqui então pra gente falar um pouquinho da próxima lição, que é a lição de número 7. E o título dela é O Liberto de Gerasa, né? Então a gente tem visto ao longo dessa revista histórias de pessoas que tiveram as suas vidas marcadas, inspiradas pelo Senhor. Elas tiveram um encontro com Ele e algo mudou. E com este homem, que a gente vai estudar um pouquinho, né, ao longo da lição, não foi diferente. Ele também teve a sua vida transformada por Jesus e a gente vai ver como isso aconteceu. Mas antes da gente falar dele, eu queria chamar a atenção de vocês para outro nome que faz parte do mundo da mágica e do ilusionismo. E ele tem o nome artístico de Harry Houdini. Eu não sei se vocês já ouviram falar de Harry Houdini, mas ele viveu no período de 1874 a 1925. E ele ficou famoso justamente por conta dos truques que ele fazia, né? E quais eram eles, então? Ele costumava acorrentar as mãos, por exemplo, e os pés, e ele se trancava em caixões e mergulhava em rios, e o principal objetivo dele era conseguir se libertar antes que algo ruim acontecesse, né? Então, antes que ele morresse afogado, por exemplo. E daí, ele ia fazendo isso e ele foi ficando bastante famoso. Muitas pessoas passaram a seguir Harry Houdini. Mas, se tem gente que faz isso por puro prazer, por espetáculo, né? Só para entreter as pessoas, a gente também tem que pensar que não é todo mundo que vive num show de mágica. Mas tem muita gente que vive acorrentada, né, por outros fatores, por vícios, por questões espirituais, por demônios. E é justamente esse o caso do personagem que a gente vai ver hoje, o Liberto de Gerasa, né? Ele costumava arrebentar, quebrar as correntes, mas vivia aprisionado por demônios. Então, para a gente ver um pouquinho mais dessa história e alguns detalhes do que aconteceu com ele, a gente vai ler o texto que está proposto pela lição, que é Marcos. A gente vai ler Marcos capítulo 5, versículo 1 ao 20. Então vamos lá fazer a leitura bíblica. Bom, galerinha, vamos lá então. O título desse texto de Marcos 5, 1 a 20 é Jesus cura um homem dominado por espíritos maus. Jesus e os discípulos chegaram à região de Gerasa, no lado leste do lago da Galileia. Assim que Jesus saiu do barco, foi encontrar-se com ele um homem que estava dominado por um espírito mau. O homem vinha do cemitério onde estava morando. Ninguém conseguia prendê-lo, nem mesmo usando correntes. Muitas vezes já tinham amarrado as suas mãos e os seus pés com correntes de ferro, mas ele quebrava tudo e ninguém conseguia dominá-lo. Passava os dias e as noites nos montes e entre os túmulos, gritando e se ferindo de propósito com pedras. Ele viu Jesus de longe, correu, caiu de joelhos diante dele e gritou: Jesus, Filho do Deus Altíssimo, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Ele disse isso porque Jesus havia mandado: Espírito mau, saia desse homem. Jesus perguntou: Como é que você se chama? E ele respondeu: O meu nome é Multidão porque somos muitos. E pedia com muita insistência a Jesus que não expulsasse os espíritos maus para fora daquela região. Acontece que num morro perto dali havia muitos porcos comendo. Os espíritos pediram a Jesus com insistência: Nos mande ficar naqueles porcos, nos deixe entrar neles. Ele deixou, e os espíritos saíram do homem e entraram nos porcos. E estes, que eram quase 2.000, se atiraram morro abaixo, para dentro do lago, e se afogaram. Os homens que estavam tomando conta dos porcos fugiram e espalharam a notícia na cidade e nos campos. Muita gente foi ver o que havia acontecido. Quando chegaram perto de Jesus, viram o homem que antes estava dominado por demônios e ficaram espantados porque ele estava sentado, vestido e no seu perfeito juízo. Os que tinham visto tudo aquilo lhes contaram o que havia acontecido com o homem e com os porcos. Então começaram a pedir com insistência a Jesus que saíssem da terra deles. Quando ele estava entrando no barco, o homem curado pediu com insistência: Me deixe ir com o Senhor. Mas Jesus não deixou e disse: Volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então ele foi embora e contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele. Certo, pessoal? Agora que a gente fez a leitura desse texto, então, a gente vai falar sobre algumas características dele, né?
A gente viu que essa história é uma história de libertação, de cura. Jesus deu uma nova vida para este homem e com certeza este homem foi impactado por tudo que ele viveu, por tudo que aconteceu com ele. E eu não tenho dúvidas que ele tenha sido uma inspiração para diversas outras pessoas, porque Jesus transformou a vida daquele homem. Então agora ele podia anunciar essa transformação para outras vidas, né? E a gente também não sabe qual era o nome dele, a Bíblia não nos conta qual era o nome dele, mas a gente pode destacar alguns pontos. E o primeiro dele a gente sabe que este homem, ele era oprimido, né? E ele morava num cemitério. Tanto que o texto diz que ele vinha de um cemitério onde ele estava morando. Eu creio que ninguém tem essa vontade, ninguém faz essa opção por vontade própria de ir morar num cemitério. Não é um lugar agradável, né? Tanto que as pessoas da época já diziam, já consideravam os cemitérios como lugares mal assombrados, né? E este homem, ele vivia sozinho, ninguém queria ter contato com ele, ninguém queria estar perto dele. E aí as pessoas tentavam amarrar este homem com correntes de ferro e fazer com que este homem ficasse quieto, mas nada fazia com que ele ficasse quieto. Ele tinha tanta força, né? Ele era aprisionado, oprimido por demônios. Então, este homem, ele tinha ações involuntárias, coisas que ele fazia, mas que ele não queria fazer. Tanto que ele passava os dias e as noites nos montes e nos túmulos, gritando e se ferindo de propósito, né, com pedras. Ele pegava a pedra e ficava se cortando, se ferindo de propósito. Ou seja, nenhuma pessoa tem prazer em ferir si mesma, né, a si própria. Então, este homem, ele era dominado sim, e ele fazia coisas que ele não queria fazer. Mas Satanás tinha um poder muito forte sobre a vida dele, e ele não controlava esse poder. O que é muito doido então, e que me ensina muito, é que não importa o quão poderoso Satanás pense que ele é, o poder que ele desempenha, o poder que ele tem, entre aspas, nunca jamais vai se comparar ao poder de Jesus. Porque Jesus chega em Gerasa, Jesus chega naquela cidade e este homem que estava aprisionado, oprimido, ele avista Jesus. E qual é a primeira ação que ele tem? Ele simplesmente vê Jesus. E cara, Jesus não chegou naquele lugar de forma especial, com superpoderes ou chamando a atenção das pessoas, não. Jesus simplesmente chegou de forma natural. E aquele homem simplesmente olhou para Jesus e ele correu, e ele caiu de joelhos aos pés de Jesus, né? Ele gritou para Jesus, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Então isso me mostra muita coisa. Em primeiro lugar, me mostra que, cara, Satanás reconhece quem é Jesus, ele sabe quem é Jesus e ponto, né? E uma outra coisa também é que Satanás não só reconhece Jesus, mas também reconhece o poder de Jesus, a ponto de se prostrar, se dobrar diante de Jesus. Existe um texto na Bíblia que diz que um dia todo joelho vai se dobrar e toda língua vai confessar que Jesus é o Senhor. E Satanás, ele já sabe disso desde o princípio, não tem discussão. Ele simplesmente reconhece o poder de Jesus e esse poder é tão grande que Satanás, sendo Satanás, se dobra, se prostra aos pés de Jesus. Então, cara, isso é muito fenomenal. E aí, Satanás diz para Jesus, né? Ele fala, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. Olha só, de novo ele reconhecendo Jesus e o que Jesus é, o Filho do Deus Altíssimo. E aí ele pergunta para Jesus, o que o Senhor quer de mim? Em nome de Deus eu peço, não me castigue. Por que Satanás pede isso para Jesus? Porque ele já sabe qual é o final dele. Ele já sabe que aquele lugar preparado, né, para aqueles que não aceitam, que não andaram com Jesus, mas fizeram a outra opção de servir a Satanás, por exemplo, são destinados ao inferno, são destinados ao lago de fogo. E ele sabe que, acima de tudo, esse lugar é destinado para ele mesmo. Este lugar é destinado para Satanás. Satanás sabe qual é o fim que ele tem. E aí, Jesus ordena que o espírito mau saia deste homem. Mas aí Jesus pergunta para este homem, como é que você se chama? E aí o homem responde, o meu nome é Legião, né? Ou multidão. Então a gente sabe que legião, uma legião romana, por exemplo, é composta de mais ou menos 6 mil soldados, né? Então imagina que mais ou menos uma legião de demônio estivesse habitando no corpo daquele homem. Então, sei lá, 6 mil demônios estavam habitando no corpo daquele homem. Cara, é muita coisa. Ele era muito oprimido, né? E aí a gente sabe que Satanás, na verdade a gente sabe que os espíritos maus, eles pedem com insistência para Jesus, né? Para que Jesus não mande aqueles espíritos para fora daquela região. Pelo contrário, existia ali perto
um grupo de porcos, né? Na verdade, eram 2.000 porcos, como a Bíblia diz. E aí aqueles espíritos, eles pedem com insistência: Jesus, deixe que a gente vá habitar naqueles porcos. E aí Jesus permite, e quando eles entram naqueles porcos, eles saem do homem, né, que estava oprimido, que estava cativo, saem daquele homem, entram nos porcos e aqueles porcos se atiram, né, morro abaixo, eles caem no lago e eles morrem afogados. E daí todo mundo fica espantado, né, todo mundo fica meio sem entender o que aconteceu. Mas aquele homem, ele sabia o que tinha acontecido com ele. Ele sabia que naquele momento ele estava livre, ele estava liberto daquela opressão, daquela vida de destruição, que não era ele que tinha controle, mas era Satanás, né? Eram os espíritos maus, os demônios que tinham poder sobre a vida dele. E naquele momento ele está livre, ele conheceu Jesus, ele conheceu a verdadeira vida, ele teve paz pela primeira vez, né? Quem sabe em muito tempo. E aí ele pede para Jesus, Jesus está indo embora, Jesus está entrando no barco, e aí ele pede com muita insistência para que Jesus deixe ele ir com o Senhor, né, com Jesus. Mas aí Jesus dá uma ordem para aquele homem e diz: volte para casa e conte aos seus parentes o que o Senhor lhe fez e como ele foi bom para você. Então o homem vai embora, né, e o homem contava na região das 10 cidades o que Jesus tinha feito por ele, e todos ficavam muito admirados. Então, cara, este homem teve vida, uma vida plena pela primeira vez, e ele pôde contar. Com certeza ele cumpriu a ordem do Senhor. Ele não foi com Jesus, mas ele obedeceu a ordem que Jesus deu para ele. Vai e conte para todo mundo como o Senhor foi bom para você, como eu fui bom para você, o que eu fiz na tua vida. E ele anunciava, e ele contava, e aquelas pessoas se admiravam com a história dele. Bom, gente, então a gente viu essa história inspiradora deste homem, né, o liberto de Gerasa, que a gente não sabe o nome, mas que teve um encontro com o Senhor e que pôde testemunhar a vida plena, a vida alegre que Jesus tinha para ele e que tem para todos nós também, né? Deus tem um plano para todas as pessoas. Então, a gente vai agora para o tópico inspirando a vida da gente e vamos ver como é que este homem, essa história, pode nos inspirar também. O primeiro ponto que eu quero destacar com vocês, então, na verdade são 3 pontos. O primeiro é em relação a Jesus. O segundo é em relação à reação daquelas pessoas que estavam presenciando toda aquela cena, né? Aquela cena que viram a libertação do homem, que viram o que aconteceu com os porquinhos e tal. E o terceiro ponto é em relação ao próprio homem que foi liberto, que recebeu vida nova, uma vida transformada por Jesus. E esse tópico é: todas as pessoas são importantes. Cara, Jesus acreditava loucamente nisso. Todas as pessoas eram e são importantes para ele. Tanto que ele veio, né, para cumprir essa missão de salvar a todos. Ele morreu por todos, né? Aqueles que já existiam e aqueles que ainda vão existir. Ele já cumpriu essa missão. E aí ele atravessava barreiras, atravessava fronteiras para levar a palavra de vida às pessoas que estavam oprimidas. Então a gente vê que ele curou, ele pregou, ele restaurou, libertou. Cara, ele fez tudo. E com a gente deve ser assim também. A gente deve ter essa disposição, estar atento às necessidades dos outros, né? Então, porque eu sei que tem gente que nunca de fato vai chegar aí numa igreja, mas tem gente que vai chegar até você. E aí, o que você vai oferecer para essa pessoa, né? A gente tem que estar atento às necessidades de cada um para que a gente possa também levar vida, levar salvação para essas pessoas que estão cativas muitas vezes, né? Com correntes espirituais e que precisam de libertação. Então, que a gente ore para que Deus nos mostre, nos revele quem são as pessoas que precisam dessa vida nova, né? E como a gente pode ajudar, como a gente pode contribuir nesta missão. E o segundo ponto, então, como eu falei, era em relação à atitude do povo, né? A galera que presenciou toda aquela cena que aconteceu, mas ele também é mais focado em relação a como o dinheiro pode nos aprisionar. Então, o título do segundo ponto é: o dinheiro pode aprisionar. Por quê? Aquelas pessoas que a gente viu no texto, elas tentavam amarrar aquele homem com correntes, tentavam paralisar aquele homem, mas talvez aquelas pessoas fossem mais aprisionadas do que ele mesmo, porque elas estavam cativas, né? Elas não viam a realidade, tanto que quando Jesus chega e liberta aquele homem, cara, elas ficam chocadas, mas não com a libertação do homem, elas ficam impressionadas com o que aconteceu com os porcos, por exemplo, né? E a gente sabe que os porcos,
embora eles fossem considerados imundos para os judeus, eles eram uma fonte de renda, né? Eles eram também usados para a alimentação do império daquela época. E aquelas pessoas ficam chocadas com isso e elas nem sequer dão crédito para o que aconteceu com o homem liberto, né? E aí a gente tem que pensar nisso também, que às vezes aquelas pessoas estivessem cegas e presas espiritualmente, tanto que elas não conseguiram reconhecer o poder de Jesus, o que tinha acontecido ali. E isso é muito triste, porque elas olharam para o dano, vamos assim dizer, para o prejuízo, tanto que elas expulsam Jesus da cidade, né? Elas pedem para que Jesus se retire daquele lugar. Então, eu não digo que a gente não possa ter bens materiais, por exemplo, ou que a gente não queira melhorar de vida. Cara, tudo bem, isso faz parte e Jesus ama nos abençoar. Mas isso não pode ser, como eu já falei em outras aulas também, né? Essa não pode ser a nossa prioridade. Não deixe que as coisas materiais ocupem o lugar de Jesus. Jesus tem que ser o centro. E que quando as coisas acontecerem, cara, a gente saiba reconhecer que é por Ele, que é pra Ele e que a glória é dele, certo? E aí, então, o terceiro e último ponto, que como eu falei, era em relação ao próprio homem que foi liberto, né, que teve uma vida transformada, é que seguir Jesus é um ato de amor, gratidão e obediência. O liberto, com o coração cheio de amor e alegria, desejou seguir o Senhor, né? E seguir a Jesus não era uma obrigação. Ele não fez isso porque falaram para ele que se ele não seguisse ele ia morrer, ele ia pro inferno, ou que ele não teria coisas legais na vida. Não, gente, ele não fez isso. Ele não seguiu a Jesus por nada disso. Não foi por consequência, foi por amor. Ele recebeu tanto amor, ele recebeu vida nova, que aquilo impactou a vida dele e não poderia ser diferente. Agora ele estava liberto, curado, ele realmente tinha uma vida. E graças a Jesus ele conseguiu isso, né? Então, nós temos que seguir a Jesus porque, cara, é uma alegria muito louca, é algo muito bom, é uma vida transformada, né? Você, uma vez que sente esse amor, que sente isso, você nunca mais vai querer outra coisa. Nada do mundo se compara a esse amor. Então, se a gente segue a Jesus, que não seja por medo das consequências, cara, que não seja como a visão de um Deus que vai soltar raios do céu e vai fuzilar você se você não seguir a Ele. Mas que você entenda o sacrifício que Ele fez, o amor que Ele tem pela tua vida. E que estar na presença dEle é a coisa mais gostosa do mundo e que nada se compara a isso. Que seja por amor, que seja por gratidão, né, a tudo que Ele é, ao que Ele nos dá, ao que Ele nos permite ser. Cara, que seja por amor. E aí eu quero deixar uma frase que diz assim, ó: quando seguimos a Cristo, precisamos abrir mão da nossa vontade e obedecer a Deus. Nem sempre Ele vai nos mandar para onde desejamos, mas sempre nos mandará para onde Ele precisa de nós. Cara, quando você ama a Cristo e fala para Ele: Deus, eu aceito a Tua vontade na minha vida, as coisas vão começar a acontecer de forma natural. E Ele vai te levar para onde você precisa estar. Então, no primeiro ponto a gente falou para Deus colocar as pessoas certas em nossa vida, né? As pessoas que precisam de alguma libertação, para que Ele coloque essas pessoas na nossa vida. Isso é natural, isso acontece, porque nós estamos dispostos e Ele nos envia. Amém? E aí, pra gente terminar, então, finalmente, né, por fim, cara, eu queria destacar para vocês que sim, ainda existem muitas pessoas que estão aprisionadas por diversas situações. Hoje, a gente consegue ver isso muito claramente, né? Algumas algemas são físicas, literalmente, a pessoa está algemada, mas outras pessoas estão andando por aí, livremente, mas existem problemas em suas vidas que estão amarrando essas pessoas, né? Fardos muito pesados que essas pessoas estão carregando sozinhas porque não conhecem o amor, o verdadeiro amor que liberta e que você pode depositar os fardos aos pés deste amor que é Jesus. Então a gente sabe que existem pessoas que estão presas ao dinheiro, à beleza, a relacionamentos, né? Relacionamentos às vezes abusivos que fazem mal, lembranças dolorosas. Quantas pessoas estão presas lá no passado? Você vai conversar com a pessoa e ela fala: ai, mas sabe o que aconteceu lá em 1990? Gente, não, olha pra frente, o passado acabou. Agora a gente tem que prosseguir, né? Então tem gente que tá presa também aos desejos de morte. Tem gente que só pensa em morrer, só tem pensamentos suicidas. Tem gente que só consegue pensar em se ferir, como era o caso deste homem. Este homem era tão aprisionado, as coisas aconteciam
de tal modo com ele que ele não tinha controle sobre a vida, sobre as ações que ele tinha, né? Ele ficava se cortando com pedras, mas a gente sabe que isso era a ação de Satanás, dos espíritos malignos que estavam naquele homem, né? Então, cara, são muitas as prisões, assim como também são os vícios, né? Tem gente que está aprisionada às drogas, às bebidas, à pornografia. Cara, são diversos os vícios que existem. Mas a gente precisa saber que Cristo é o nosso libertador, Cristo é o nosso salvador. E Ele levou sobre si, Ele levou quando Ele morreu naquela cruz, todos esses vícios, todos esses pensamentos de morte, tudo que nos afasta dEle, cara, Ele levou com Ele. A gente só precisa acreditar, crer e pedir para que Ele nos liberte, que com certeza Ele vai entrar na nossa vida e vai mudar todas as coisas de lugar. E aí, galera, a gente sabe também que na adolescência, o período que vocês estão vivendo, muitos são os conflitos que podem acontecer. E muitas vezes esses conflitos, eles tomam conta da nossa vida, né? Como eu falei, tem gente aprisionada a vício, a pornografia, a droga, enfim, coisas que fazem mal pra gente, mas que as pessoas estão presas e não conseguem se libertar deste vício, né? E aí, então, como será que a gente pode se libertar de tudo isso? Então, cara, Cristo é a solução, Cristo é a palavra, né? Que Ele faça morada em nosso coração e que Ele nos ensine, assim como Ele libertou a vida deste homem, que Ele possa nos libertar de tudo aquilo que a gente ainda é refém, tudo aquilo que oprime a gente, que Ele possa trazer vida nova, né? Vida nova, porque se a gente procurar, com certeza a gente vai achar. E que a gente seja também a luz, o sal, né, na vida dessas pessoas que estão cativas e não sabem para onde ir, porque só conseguem enxergar a realidade delas, que é de dor e que é de morte. Mas que em nome de Jesus essas pessoas sejam livres e libertas, amém? E que você seja um instrumento, aonde você for, que você possa orar por essas pessoas. Coisas simples, gente, Jesus é simples, né? Às vezes um abraço, um sorriso, você simplesmente escutar essa pessoa, mandar um versículo para ela e deixar ela saber que ela pode contar com você e que você está orando por ela, cara, a tua oração é capaz de mover muitas coisas, sabe? De fazer milagres. Então, que a gente creia nisso e que a gente busque isso. Amém? Bom, gente, então pra gente terminar de fato, eu quero orar por vocês em relação a isso, né? Que a gente possa orar agora para que Jesus, que é a verdadeira salvação, possa nos libertar. Então, vamos lá. Paizinho, muito obrigada, Senhor, pela Tua palavra de amor, pelo Teu cuidado diário, Senhor. Deus, hoje nós vimos a história de um homem, Pai, que sofria, que era aprisionado por demônios, Pai, por espíritos malignos, Senhor, que dominavam a vida dele. E quantos hoje, Pai, quantos talvez que vão assistir essa aula, ou quantas pessoas que às vezes estão dentro da nossa casa, Pai, que estão em nossa sociedade, Pai, no mesmo ambiente que nós, estão sofrendo com vícios. E muitas vezes, Pai, a gente não sabe, Senhor. Pode ser uma droga, Senhor, pode ser a bebida, pode ser a pornografia, Deus. Pode ser tantas coisas, Pai, pensamentos suicidas, Senhor, enfim, Pai, tantos são os vícios, tantas são as prisões que Satanás tenta colocar em nossa vida. Mas, Pai, que essas pessoas hoje tenham a certeza que o Senhor liberta, que o Senhor cura e que o Senhor restaura, porque o Senhor é a nossa salvação, o Senhor é o nosso verdadeiro libertador. Assim como o Senhor fez na vida deste homem, Pai, que o Senhor possa fazer na vida de cada um que necessita, Pai. Em nome de Jesus, e que a gente também seja usados, Deus, como instrumentos, Pai, para levar o Teu amor e a Tua salvação a estas vidas que precisam, Pai, que necessitam saber que existe sim uma esperança no fim do túnel, que existe sim vida nova para todas elas, Pai. Em nome de Jesus, abençoe cada um que está me ouvindo, Pai, que vai assistir essa aula. Em nome de Jesus, amém. Galerinha, é isso, foi muito bom ter vocês aqui de novo. Fiquem com Deus, é nóis e tamo junto. Beijinhos!